Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo direcionado ao nosso pós-operatório em cirurgia plástica. Hoje a gente vai falar um pouco mais da importância em andar, da importância em deambular. É tão importante que ela está dentro daqueles meus 5 anos, daquela minha regrinha mnemônica que a gente falou no vídeo anterior. Então o andar, ele previne as complicações mais sérias em cirurgia plástica. Um ato tão simples, tão corriqueiro, é que a gente consegue prevenir complicações piores e um desfecho pior na cirurgia plástica. Antes da gente falar sobre a importância do andar, vocês têm que entender o que é a trombose. O que é essa complicação temida e por que todos têm medo dessa complicação? A trombose nada mais é que a formação espontânea de um pequeno coágulo nos membros inferiores, nas pernas da paciente operada. Esse trombinho, de uma hora para outra, ele pode sair da sua perna, ir para o seu pulmão e causar uma insuficiência respiratória. Então, como é que a gente pode prevenir isso? Então, antes de mais nada, vocês têm que entender de uma forma bem simples como a gente pode formar essa trombose, que leva à formação espontânea desse trombo. Então, basicamente, a gente tem que entender a fisiopatologia da formação desse trombo. Então, vou falar para vocês sobre a tríade Wischel, que nada mais é 3 fatores que podem levar à formação desse trombo. A primeira seria a estase, ou seja, aquele tempo que a paciente fica na mesma posição, tanto na maca cirúrgica como no pós-operatório. A segunda seria a lesão endotelial, entenda a lesão endotelial como o tamanho da cirurgia, o quanto que a gente corta, o quanto que a gente opera. E o terceiro são estágios de hipercoagulabilidade, é algo que a paciente tem uma predisposição genética a formar esses trombinhos. Falando sobre o primeiro aspecto da tríade de Wischel e como a gente faz para prevenir essa complicação. Vamos falar sobre estase. Entenda estase como o tempo da paciente na mesma posição. Então, assim, cirurgias mais prolongadas têm um risco maior de estase, têm um risco maior de trombose. Quanto mais a paciente no pós-operatório fica na mesma posição, você tem um risco maior da formação de trombo. Então, como é que a gente previne a estase? Primeiro de mais nada, é o que? Andar. Então, por isso que eu reforço. Falo com a paciente que no pós-operatório, no primeiro dia, a cada 4 horas ela tem que andar 15 minutinhos e a partir do segundo dia, a cada 2 horas, 15 minutinhos. Não é para ficar parada no leito, não é para ficar parada na cama. O tempo todo eu reforço que a paciente tem que andar. Por quê? Porque você ativa a circulação da panturrilha. O que a gente pode fazer durante a cirurgia para minimizar a estase, minimizar a formação de trombo? A gente usa a meia de média compressão 7/8, aquela meia elástica que você vai usar nos seus primeiros 7 dias de pós-operatório e não retirá-la. E durante o procedimento cirúrgico a gente usa aquela bota de compressão pneumática. Nada mais é que um aparelho que fica massageando a sua perninha durante o procedimento cirúrgico. O que mais que a gente pode fazer para minimizar a estase? Cirurgias menores, cirurgias combinadas, em que a gente prevê um tempo cirúrgico, um delta T cirúrgico superior a 4 horas, a gente quebra o procedimento. Então a gente faz uma cirurgia agora, outra 4 a 6 meses depois, exatamente para minimizar a temida trombose. Então é aquilo, durante o exame físico, de uma paciente candidata a fazer uma cirurgia combinada, como exemplo, mama com abdômen, eu senti que a mama vai me dar mais trabalho, ou o abdômen vai me dar mais trabalho, a cirurgia vai extrapolar as 4 horas de segurança, eu prefiro quebrar, fazer uma cirurgia agora, outra 4 a 6 meses depois. Lembrando que cada hora que a gente passa superior às 4 horas do nosso limiar de segurança, a gente pode aumentar em até 50% o risco de trombose. O que mais que a gente pode fazer no pós-operatório para minimizar a estase? Beber água. Quanto mais líquido a gente beber no pós-operatório, por isso que eu reforço, também faz parte daquele meus 5 anos, daquela regrinha mnemônica, menos a gente tem o sangue viscoso, menos ele fica estático, mais você ativa mais essa circulação, menos risco você tem de formar a temida trombose. O que mais que a gente tem de artifício no pós-operatório? A gente tem o uso do anticoagulante. Ah, doutor, você usa de rotina anticoagulante de todas as cirurgias? Não. As cirurgias de maior porte, cirurgias combinadas, abdominoplastia, lipoaspiração, em que a gente estima uma perda sanguínea maior, um tempo de estase mais prolongado, a gente utiliza o anticoagulante de rotina. Como é que ele é feito? Já no D1, no primeiro dia de pós-operatório, a gente faz uma aplicação no hospital e nos 6 dias subsequentes em casa, num total de 7 dias de tratamento, a gente faz a aplicação dele. Como é que é feita a aplicação? A gente vai pegar uma preguinha da coxa, passar um pouquinho de álcool e aplicar a seringuinha do anticoagulante.
e variar de coxa para coxa num total de 6 doses no domicílio e uma no hospital. Então agora vamos falar sobre o segundo ponto da tríade Vishal, que seria a lesão endotelial. Entenda a lesão endotelial, quanto maior a agressão ao organismo da paciente, ou seja, quanto mais corte, quanto maior a cirurgia, maior a lesão endotelial. Então como é que a gente pode prevenir isso? Fica fácil entender. Quanto menor a cirurgia, quanto menor a agressão a gente causa à paciente, menor a lesão endotelial. Então, por isso que raramente, em casos de exceção, onde o risco cirúrgico da paciente é muito baixa, idade é baixa, a gente indica procedimento, às vezes, 3 vezes combinado. Mama com abdômen, lipoescultura, lipoaspiração. Então, é muito raro a gente indicar 3 procedimentos, às vezes depende do risco cirúrgico maior, até 2. Então, quando eu sinto que a cirurgia vai ser de grande porte, uma paciente com uma estratificação de risco muito alta, a gente prefere quebrar essa cirurgia, fazer uma agora, outra 4 a 6 meses depois. Terceiro e último ponto da tríade Vishal são os estágios de hipercoagulabilidade. O que quer dizer isso? São pacientes que têm predisposição à formação de trombos. Isso sai um pouquinho, infelizmente, do nosso manejo clínico, não tem como prever isso. Existem até alguns exames que a gente consegue ver se a paciente tem algum fator que leva a essa predisposição, mas são exames, às vezes, muito caros e, assim, às vezes, muito inespecíficos em definir se a paciente tem risco ou não genético de formar um trombo espontaneamente. O que a gente busca, às vezes, na história clínica a paciente já teve trombose em algum momento da sua vida, a paciente já fez algum tipo de investigação, a paciente às vezes teve múltiplos abortos espontâneos. Então são algumas peçazinhas chaves que durante a história clínica a gente pode pescar alguma coisa relacionada a estágio de hipercoagulabilidade. E se for positiva, obviamente tudo aquilo que a gente falou anteriormente no vídeo e mais, não indicar nunca cirurgias de grande porte, cirurgias demoradas, cirurgias em que a gente vai com certeza ter uma chance maior de trombose se a gente tentar somar os 3 fatores de risco já discutidos no vídeo. Resumindo, para você diminuir a chance de trombose depende basicamente de você. Quanto mais você andar, quanto mais você ingerir líquido, menos você ficar parada no leito, menor chance de você ter trombose no pós-operatório. É óbvio, o uso de malhas elásticas, o uso do anticoagulante, a gente consegue diminuir ainda mais esse risco. Então, siga todas as nossas orientações, lembre dos 5 anos da minha regrinha mnemônica que eu apresentei no outro vídeo, que tudo correrá bem, eu tenho certeza. E se você gostou, por favor, compartilhe, siga nossas redes sociais, se tiver qualquer tipo de dúvida, pode escrever aqui embaixo, em algum momento eu vou te responder. Até o próximo vídeo, muito obrigado.